Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e hoje vamos falar acerca da morte de Judas, o discípulo que traiu o Senhor Jesus Cristo. Afinal, Judas morreu enforcado ou o corpo dele se arrebentou em rochas? A Bíblia nos apresenta dois relatos diferentes concernentes à morte de Judas. Mas será que existe uma contradição na palavra de Deus? Vamos entender em detalhes a respeito do assunto. Judas foi o discípulo que traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E após a traição, ele cometeu o suicídio. E nós temos o relato do Evangelho de Mateus e depois o relato do livro de Atos. Nós vamos comparar os dois relatos diferentes e entender se nisso tudo há uma contradição ou não. Primeiramente, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 3, lemos o seguinte: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Então Judas foi aquele que indicou aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos quem era o Senhor Jesus, para que o mestre fosse preso e condenado à morte. Judas recebeu o pagamento de 30 moedas de prata por sua traição. Depois ele demonstrou remorso, conforme veremos no versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Judas tentou devolver o dinheiro, ele disse que pecou e pecou contra sangue inocente. O Senhor Jesus, sendo inocente, foi condenado à morte. No entanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos não quiseram aceitar o argumento de Judas, disseram que esse era um problema do próprio Judas, ele que deveria resolver sozinho. E o versículo 5, ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então Judas jogou as moedas, as 30 moedas que ele havia recebido, jogou no templo e foi-se enforcar. Este é o relato de Mateus. Já o relato do livro de Atos, escrito por Lucas, nós temos outra informação. Confira capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 16. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então Judas andou com o Senhor Jesus, mas no final o traiu. E foi o guia, foi aquele que indicou quem era o Senhor Jesus para que Cristo fosse preso e levado até a cruz. Versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas era um dos 12, era contado entre os 12 discípulos do Senhor Jesus. Acompanhou o Senhor Jesus durante o seu ministério. E o versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui um relato diferente do Evangelho de Mateus. Enquanto Mateus diz que Judas foi se enforcar, aqui é dito que Judas, precipitando-se, o seu corpo rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Mas será que há na Bíblia Sagrada uma contradição? Na verdade, não, pois a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Deus não mente, a sua palavra é perfeita. A Bíblia toda é como um quebra-cabeças, cujas peças se encaixam perfeitamente. Não há nenhuma contradição entre os relatos de Mateus e de Lucas. Lucas que escreveu o livro de Atos. Não há contradição entre os dois textos, e sim uma perfeita harmonia. Haja vista que os dois textos são complementares. Na verdade, os dois textos estão corretos e se complementam.
Judas enforcou-se, sim, certamente em uma árvore, no alto de um penhasco. Ocorre que a corda ou o galho acabou se quebrando e o seu corpo foi então caído, lá no despenhadeiro, lá embaixo, e se arrebentou nas rochas, e suas entranhas ficaram expostas. Então, não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Judas se enforcou, o galho ou a corda acabou se quebrando, seu corpo caiu lá embaixo do penhasco, caiu nas pedras, seu corpo se arrebentou todo, suas entranhas ficaram totalmente expostas. Então, os textos bíblicos se complementam. Assim a palavra de Deus, perfeita, sem falhas, sem possibilidade de erro ou de contradição. Que você continue aplicado ao exame das Escrituras e que cresça cada dia mais em graça, em conhecimento e em sabedoria para a glória de Deus.